Olá pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Ana Rufo, sou coordenadora da Comissão da Jovem Advocacia aqui da OAB de Mirassol. Hoje é quinta-feira, a gente vai fazer uma live com um convidado. A gente costuma fazer às terças, mas a nossa convidada de hoje tem uma agenda na terça-feira às 19, então ela concordou com a gente que a gente marcasse na quinta-feira para bater um papo com ela, tá? Queria agradecer toda a equipe da Jovem que faz esse projeto junto comigo, tem os convidados. Gostaria de agradecer o Dr. Marcos Galvez, nosso presidente aqui da subseção, que acompanha o trabalho da Jovem, incentiva, de vez em quando indica alguns convidados para vir conversar com a gente, né? Já tivemos aqui delegados, juízes, mas o foco mesmo são os advogados da nossa subseção, né? A gente quer conhecer os nossos profissionais aqui de Mirassol e a gente quer que o jovem advogado se enxergue na história de cada profissional que bate papo aqui com a gente. Já aconteceu do advogado contar as dificuldades do início da carreira e os jovens advogados acabam se espelhando, né? Acabam vendo que aquele profissional que está ali contando a história acaba se enxergando e falando, nossa, parecia que estava falando essa live. Eu vou convidar a doutora Ariane Maia aqui, que hoje vai bater um papo com a gente. Boa noite, doutora, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Doutora, eu estava aqui falando com o pessoal que o objetivo dessa live é que a gente conheça os nossos profissionais aqui da OAB de Mirassol. Todos eles têm uma história, né, do início da carreira para contar. E essa história os jovens advogados acabam se vendo nessas histórias. Tem advogados aqui de Mirassol que desde sempre tiveram uma carreira brilhante, ajuda, se encaixou no mercado. Tem profissional que começou com mais dificuldade, não teve ajuda. Então, o jovem advogado, ele está perdido, às vezes já estão em algum escritório trabalhando, outros não. Então, o objetivo dessa live é isso, conversar com os nossos profissionais aqui da subseção, conhecê-los e conhecer a história de cada um. Então, muito Legal, muito obrigada por legal essa isso. iniciativa de vocês. E já passaram grandes nomes aqui. A doutora também é uma advogada muito reconhecida. Então, eu gostaria muito de agradecer a doutora ter aceitado o convite. Boa noite, Eu que presidente Marcos, agradeço o que está convite aqui. sempre. Então, eu queria que a doutora falasse do porquê fez a faculdade de Direito, por que escolheu essa carreira e como que foi o início. Bom, eu sou conhecida por ser extremamente sincera, né? E diante deste princípio que rege a minha vida, assim serei nessa live, porque não consigo ser diferente. Quando adolescente, eu morava no centro de Rio Preto. Eu morava na Avenida Alberto Andaló, num edifício que chama Edifício Rio Branco, que é em frente ao DAI restaurante, né? E assim, eu tenho 40 anos, né? Então imagina eu com 11 anos de idade, eu andava todo o centro de Rio Preto, a gente ia no cinema a pé, eu estudava no Colégio Santo André, que é subindo, né, 3 quarteirões, e a gente batia todo o centro da cidade, não tinha violência, né? Eu sou a filha do meio de 3 irmãs e tenho 3 primas que são da mesma idade que a gente, com diferença de pouquíssimo tempo. Então, eram 6 meninas batendo no centro da cidade, sem medo de ser feliz, porque naquela época não tinha nada, né, que oferecesse perigo pra gente. E eu vi aquela movimentação no Fórum Central de Rio Preto, daquelas pessoas indo trabalhar, todas com terno, aquelas advogadas, né, muito bem vestidas. Isso eu tô dizendo assim, nos anos 90, né? Porque hoje a advocacia já tem vamos dizer assim, um trajar mais leve, né? Mas naquela época não. E eu achava aquilo lindo. Eu falei, gente, quando eu crescer, eu quero ser advogada. E foi por isso, simplesmente por isso que eu escolhi fazer direito. Não Qual teve nenhuma, faculdade? não teve nenhuma questão assim familiar, não havia ninguém na minha família que era formado em direito.
Minha família sempre foi do ramo da produção de imóveis, então, assim, simplesmente por isso, por conta eu achava lindo aquelas advogadas super bem vestidas, arrumadas na frente do fórum. Aí eu E hoje, graças a prestei. Deus, com essa informalidade, com esse calor aqui da nossa região, você pode ir com uma rasteirinha e uma calça jeans hoje no fórum, né? Graças a Deus. Exatamente, exatamente, que nos anos 90 era inimaginável. Não, não podia. E aí, eu comecei a namorar muito cedo, eu comecei a namorar com 15 anos, me casei com 19, eu estava terminando o primeiro ano da faculdade. E quando eu fui fazer vestibular, eu nem considerei fazer vestibular fora, porque estava extremamente apaixonada, primeiro namorado, eu vou fazer faculdade em Rio Preto mesmo. E aí, prestei o NIRP, né, antiga FADIR, na época ainda era FADIR, passei sem grandes dificuldades, fiz a faculdade no período da manhã, me formei em 2003, colei grau em fevereiro de 2004, prestei OAB no mesmo mês, passei, comecei a advogar. Montei um escritório no prédio comercial, aluguei uma sala sem ter dinheiro para pagar o aluguel. Eu tinha dinheiro para pagar o aluguel de 3 meses que eu tinha juntado. Eu atendi uns 20 dias numa sala emprestada da doutora Nádia até conseguir comprar os móveis e tal. E fui para o prédio comercial e comecei com a cara e com a coragem. Não tinha nenhum familiar meu, como eu já disse, que advogava. E aí eu simplesmente pus uma pastinha debaixo do braço com o meu mini currículo e bati todo o comércio de Mirassol. Olha, eu sou advogada, eu tenho uma sala ali no prédio comercial. Se você tiver qualquer problema, cheque devolvido, nananana, faço cobrança, faço isso. E assim eu comecei a advogar. Exatamente assim. Então, se eu posso dar um conselho para os jovens advogados, é que eles não tenham vergonha de dizer que sou advogado. Digam, eu sou advogado na festinha de aniversário, que digam eu sou advogado no cinema, na fila do cinema, digam eu sou advogado na fila do restaurante, digam eu sou advogado quando estiver comprando um tênis, digam eu sou advogado quando estiver fazendo cabelo, fazendo a unha, enfim, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, assim, estejam sempre afirmando, contando, não, eu sou advogado. Que alguém em algum momento vai lembrar de você. Você é advogada? Você faz tal coisa? Entendeu? Eu acho que é assim que funciona. O código de ética é muito mal interpretado. Então, a gente acaba confundindo e achando que nós não podemos divulgar a nossa profissão. E sim, no boca a boca, não existe nenhum impedimento ético de que nós divulguemos a nossa profissão. É isso. Certo. Comecei assim, com a cara e com a coragem. A gente teve uma reunião entre os membros da Jovem e eu achei interessante porque hoje com a mídia social, com as redes sociais, às vezes as pessoas criam um perfil separado para lá postar o seu lado profissional, desvinculado do seu lado pessoal. Só que é interessante as pessoas que te seguem no seu perfil pessoal, que te conhecem ali da comunidade, da vizinhança, começarem a te ver como advogado. Se você, no seu perfil pessoal, começar a postar que você está no escritório, que você está no fórum, que você está na delegacia, aí aquele teu vizinho vai falar, nossa, ela é advogada. É o que você falou. As pessoas vão lembrar, né? Você tem que estar sempre lembrando as pessoas, agora eu sou advogada. Se você precisar de alguma ajuda, alguma coisa, tem um advogado próximo de você. E é engraçado que a doutora falou, sim, a doutora falou de cobrança, né? No começo de carreira a gente pega muito cheque, muita cobrança para fazer, né? A gente depois pega de um tudo, determinado... até injeção na testa, até ônibus errado, a gente pega tudo no começo de carreira. Mas eu acho que faz parte de um aprendizado. A faculdade, infelizmente, não estou aqui para falar mal de faculdade nenhuma, mas não nos deixa extremamente preparados, né? Logo que eu peguei minha OAB, que foi no mês de março de 2004, já estavam abertas as inscrições para assistência judiciária gratuita e eu fui correndo me inscrever na assistência judiciária gratuita de Mirassol. E eu me lembro que o primeiro cliente que entrou no escritório, eu não sabia o que dizer para ele. Era uma ação de adjudicação compulsória, tinha comprado um imóvel, a pessoa se negava a transmitir a escritura, e eu não tinha a menor noção
do que se tratava, do que era preciso fazer para resolver o problema do cliente, entendeu? Então, assim, despreparo meu por conta de uma má formação da faculdade, né? Então, é muito complicado isso. Por quê? Muita gente critica o exame da ordem, mas eu acho que o exame da ordem é um conhecimento mínimo que tem que ser cobrado. Respeito opiniões em contrário, mas ainda com aprovação no exame da ordem, a famosa carteirinha, que eu odeio esse nome, que não é clube, né? Carteirinha a gente tem Não. lá no Líbano, né? Uhum. Mas ainda que com a carteira profissional, a gente encontra advogados que não têm as mínimas condições de advogar, que não estão preparados. Né? Infelizmente. Infelizmente, é uma realidade. Aí, essa fase da sua carreira, se inscrevendo para assistência logo de início, em 2004, a gente está falando de processos físicos, a gente está falando que não tinha tanta consulta virtual, não tinha Jus Brasil, a realidade era outra, né? Era outra. Quando a gente queria saber alguma coisa, a gente ia comprar um livro. Então, naquela época, o investimento para ser advogado, se manter advogado, era muito mais alto. A gente não tinha as publicações, né, os recortes do Diário Oficial disponibilizados pela OAB de forma gratuita. A gente precisava se associar a uma entidade. Na época, eu me associei à ASP de São Paulo. Enfim, ser advogado não era barato. Continua não sendo, tá? Porque eu acho que apesar da gente ter conquistado essas questões do recorte das publicações pela OAB, que era uma briga muito árdua dos advogados, nós temos que investir muito em tecnologia hoje, né? A gente precisa ter uma impressora boa, um scanner bom, a gente precisa ter um computador bom. Então, ser advogado é caro. Manter um escritório de advocacia aberto é caro. Doutora, depois desse início, onde a doutora mesmo fala que a gente pega de tudo, com o passar do tempo, a doutora foi afunilando, foi escolhendo um ramo específico? Sim, eu separei aqui, porque eu falei, gente, não vou falar besteira lá, né? Então eu pensei, o que eu vou falar lá? E eu já fiz algumas anotações aqui, tá? Faz uns 5 minutos que eu parei para fazer isso, de habilidades que eu acho que, assim, todo mundo que se formou, que é advogado e que está nos assistindo, deveria se questionar se tem as seguintes habilidades, tá? A primeira coisa é se tem disponibilidade de horário. Por quê? Porque você vai marcar uma viagem e o juiz vai marcar uma audiência na sua viagem. É assim que funciona, é lei de Murphy, o seu pão sempre vai cair com a geleia virada para baixo. Ponto. Tá? Você vai ter um problema de saúde, seu filho vai ter um problema de saúde no dia que você tem uma audiência, no dia que você tem um prazo de agravo, no dia que você tem um prazo de apelação. Então, assim, eu quero ser advogada, eu me formei, eu tenho OAB, eu vou montar um escritório. O que eu tenho que ter em mente? Primeira coisa, se eu tenho disponibilidade, né? Se eu estou realmente afim de ser um profissional autônomo, porque eu acho que de todos os autônomos que existem no mundo, nós, enquanto advogados, somos os únicos autônomos que não fazemos nossa própria agenda. Até o cara que vem consertar o nosso PC, que vem consertar o nosso ar-condicionado, faz a própria agenda. Nós não vamos fazer nunca a nossa própria agenda. Né? Então, acho que isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, você tem que definir um segmento de mercado. Não adianta você achar que você vai fazer tudo. Você vai fazer civil, trabalhista, criminal. Não adianta, tá? Primeiro que, quando eu me formei, eu conheci advogados que estavam se aposentando e saíram da faculdade e exerceram a profissão por 40 anos com o mesmo Código Civil, com o mesmo Código Penal, com o mesmo Código de Processo. Nós não vamos mais encontrar essa realidade, né? Hoje, a sociedade evolui muito mais rápido, as leis tendem a expressar essa evolução da sociedade. Então, as leis, à medida em que nós evoluirmos, elas também vão evoluir. E a passos muito mais rápidos do que na minha realidade lá dos anos 90, em que eu admirava aquelas advogadas glamourosas que entravam no fórum. Então, assim, defina um segmento de mercado.
A gente tem essa ideia no começo de carreira de querer volume, de querer quantidade, de querer processos, e a gente acaba indo para searas que a gente não domina, e em vez disso refletir positivamente na nossa carreira, isso acaba sendo um problema. Então, assim, tem disponibilidade de horário? Definir um segmento de mercado? Uma terceira característica que eu acho que é fundamental, tá? Eu tenho capacidade de me reinventar? Porque se o profissional não tiver essa capacidade, cai fora enquanto é tempo, procura outra coisa para fazer. E sobre isso eu queria falar, abrir um adendo aqui super importante. Manter o escritório de advocacia é caro, como eu já disse. Um segundo ponto que a gente tem que considerar é que nós, advogados, matamos um leão por dia. O tripé da justiça, a igualdade entre juízes, promotores e advogados é linda e existe na Constituição. De fato, ela não existe. Até hoje, foram raras as vezes que eu fiz uma audiência que foi 100% tranquila. Então, esteja disposto a estudar, esteja disposto a se preparar, conheça o código de ética, porque eu já quebrei meu dedinho da mão direita e da mão esquerda batendo na mesa e falando pela ordem. Já quebrei os dois. Então, talvez quebrar o dedinho seja necessário. Então, esse é o adendo que eu queria fazer da questão da capacidade de se reinventar. Então, vai para a audiência e esteja preparado para tudo. Outra questão muito, muito, muito importante, capacidade de negociar. Hoje a advocacia precisa ganhar uma conotação mais preventiva. A sociedade tem evoluído e eu acho que a gente está conseguindo tirar da sociedade essa cultura do ajuizamento de ação. Né? Aquela história de vamos pro pau, põe no pau. Então, eu acho que nós temos evoluído. Então, também que ele tem que se perguntar, eu sou afeto à tecnologia? Se ele não for, não adianta. Ainda mais esse ano que tudo virou de cabeça para baixo, né? Exatamente. Então, assim, vamos recapitular. Isso foi o que eu anotei, que são 6 pontos que eu acho primordiais. Então, definir um segmento, capacidade de se reinventar, capacidade de negociar, ser afeto à tecnologia, né? Ter a questão da disponibilidade. 5, eu falei 6, mas são 5, né? E ter a questão da disponibilidade. Então, assim, se você respondeu não para uma dessas questões, vocês que são jovens, que não têm 40 anos igual eu, tá em tempo ainda, vai fazer outra coisa da vida. Eu acho que este é o perfil da nova advocacia. Entendeu? Hoje, por exemplo, eu fiquei tentando fazer uma RPV a tarde inteira. Simplesmente não conclui, não assina, não vai o tal da RPV. E liga Quanto tudo, calote, desliga né, tudo, doutora? conecta, desconecta, põe esse certificado digital, tira certificado digital, reza, dá 3 pulinhos e não vai. E não foi, simplesmente não foi. Então é isso, né? Eu acho que esses são os principais pontos. E aí, agora vamos falar, isso é o que eu, Ariane, advogada, enxergo da advocacia atual. Agora a gente tem que falar um pouquinho. Mas se você quiser falar de outra coisa, a gente fala também, tá? Mas é que assim, são coisas que eu pensei em falar aqui hoje. Que nós temos que pensar que nós temos a visão dos nossos familiares em relação a nós advogados e também nós temos a visão do cliente, tá? Em relação a nós advogados. Então, eu trouxe um pouquinho de coisas que nós temos que nos perguntar para se manter nessa profissão. Porém, é uma profissão que traz muito glamour familiar. Nossa, que orgulho! Meu filho se formou advogado, meu filho é advogado, não é? Isso, para a família, é uma beleza, uma coisa maravilhosa. Existe esse status, né? Muito positivo da advocacia. Porém, ainda mais que hoje em dia, às vezes, é a primeira pessoa da família que se formou. Hoje em dia tem muito isso, né? Eu, apesar de eu ter meus 38, eu tô com 38 anos, mas eu tenho 2 anos de advocacia. Então, eu sou uma jovem advogada
e sou a primeira da minha família a ter uma formação. Então, existe um Sim. significado para a família, né? Com certeza, com certeza. Porque a graduação hoje no Brasil, ela atinge mais pessoas, né? Antes era um grupo mais seleto de pessoas que conseguiam concluir o terceiro grau. Hoje, graças a Deus, vamos dizer assim, a educação consegue chegar a mais pessoas. E isso é fantástico, né? Então, assim, tem essa questão da família se orgulhar muito, né, de nós advogados. Eu lembro que a minha irmã mais nova foi fazer pedagogia e meu pai vivia repetindo para ela que ela ia passar fome. Ai, professora vai passar fome, professora vai passar fome. E aí, nessa história de definir segmento de mercado, hoje eu advogo muito para servidor público, tá? 80% do meu volume do escritório são ações para servidor público. Eu pego olerites de professoras que ganham 15 pau por mês. Então, elas ganham muito melhor do que eu. Então, é muito complicado. Porque a gente tem esse estigma de que para a família, para os nossos parentes, até por uma questão mesmo de vestimentas que a gente já falou, então a gente tem que estar sempre bem vestidinha, arrumadinha. As pessoas costumam associar a nossa imagem ao sucesso, a pessoas bem-sucedidas financeiramente. E isso nem sempre reflete a realidade. Por quê? A assistência judiciária paga mal, nós não temos corporativismo suficiente para tornar praticável os preços previstos na tabela da OAB. Essa é a realidade. Ninguém cobra os preços que estão lá, né? E temos uma visão muito negativa, agora um terceiro lado, do cliente. O cliente sempre nos vê como ladrões. Sempre. No começo do processo é tudo lindo, maravilhoso, ele assina contrato, né? Ele está disposto a tudo. Você ganhou a ação, aparece um parente dele que é advogado, que não apareceu para fazer ação para ele, mas que para verificar se a cobrança de honorários está correta, ele serve. Ele serve. Mentir? Não. E para falar que existe advogado melhor, que você não trabalhou direito, que se fosse outro tinha feito melhor, existe. Exatamente. Existe. Então, assim, são muitas coisas que a gente tem que considerar se realmente vale a pena. Eu acho que a situação atual da advocacia brasileira não é para comemorar. Eu acho que nós não temos nada o que comemorar. Nós estamos extremamente desvalorizados, os nossos honorários estão extremamente desvalorizados. Uma parte da sociedade, que são os nossos parentes, tem uma ideia errada de um glamour, de uma beleza que na prática não existe, né? E em contrapartida a tudo isso, a gente enfrenta isso no próprio fórum. Eu, como já tenho quase 20 anos de advocacia, posso enumerar aqui N casos de promotores e juízes. Não estou falando de mim, que eu nunca cheguei nesse patamar, tá? Não estou falando da Ariane, não. Mas de grandes bancas, de escritórios renomados, que tinham muitos clientes, que tinham muitos processos e que os juízes e os promotores começam a olhar com olhos de desconfiança, começam a fixar honorários menores do que deveriam. Não estou falando que isso é regra, tá? Mas sim, acontece. A gente desperta quando tem juízes e promotores que pensam, putz, aqui lá tá ganhando muito. Então, infelizmente, sabe? A gente ainda vive tudo isso. Fora que a gente fica à mercê de greve. Eu já peguei greve do judiciário. Você, recém-formado, 2 anos, não pegou greve. Mas a paralisação da pandemia foi muito antes do que era necessário. O primeiro órgão público que parou foi o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Né? Então, assim, essa questão da gente sempre estar vinculada à audiência, a prazo, e ninguém definiu os nossos horários, são coisas que me incomodam muito. Já evolui muito nesse sentido
Quando eu comecei a advogar, os prazos eram dias corridos. Então, sábado e domingo, você estava perdendo tempo. Você estava perdendo prazo, teu prazo estava fluindo. Então, assim, evolui muito com a sociedade, né? Então, se você não estiver disposto a estudar, eu acho que não vai ser uma profissão para você. Porque à medida que a sociedade for evoluindo, o direito tende a evoluir com a sociedade e isso está muito dinâmico, né? Então, é assim, essas são as principais considerações que eu queria fazer, mas o que mais me preocupa de todas as considerações que eu fiz foi a questão mesmo de que, e não estou falando aqui só da jovem advocacia, não estou falando aqui só dos recém-formados, tá? Muitos advogados não conhecem o código de ética e dentro de uma sala de audiência não conseguem se colocar de uma forma com que nós sejamos respeitados em nível igual ao promotor, ao juiz. E aí a gente tem se colocado cada vez mais aquém deles. Isso tem refletido na sociedade de modo que estamos sendo taxados de ladrão com muita frequência. E isso me irrita muito, porque eu, na minha vida, nunca peguei R$ 1 que não fosse meu. Mas se tiver R$ 1 na puta que pariu, desculpa o palavrão, que for meu, eu vou buscar, né? Eu fui criada assim. Então, acho que a gente precisa rever tudo isso. A advocacia do Estado de São Paulo está gritando por ser valorizada. Acho que precisamos de mais campanhas, por mais que existam, né, campanhas, só que eu também acho que essas campanhas de cartaz, valoriza a advocacia, entendeu? Colocar adesivo no carro, valoriza a advocacia, não vai funcionar. Entendeu? Não vai funcionar. Nós temos que fazer mais que isso. Nós precisamos desenvolver em nós mesmos o corporativismo, que eu acho que é o que mais nos prejudica, a falta de corporativismo. E isso é tão grave, aí você vai falar, nossa, eu vou me arrepender amargamente, você vai se arrepender amargamente de ter me chamado. Mas o negócio é tão profundo que a gente tem o governo e o Tribunal de Justiça lutando contra a gente de forma ferrenha. Quer um exemplo? Escritura pública de divórcio. Escritura pública de inventário. Estamos nos tornando dispensáveis. E isso me assusta. Me assusta muito. Servidor público trocados por máquinas. E as funções que eles deveriam ocupar, quem ocupa somos nós. Somos nós que cadastramos processo. E se é preciso fazer uma emenda da inicial, que você precisa trocar a parte, seja o polo passivo ou ativo, eles te mandam um link. E só falta escrever no despacho. Foda-se. Resolve você com esse link. Entendeu? Então isso tem me preocupado muito, doutora. Mas não tenho visto grandes movimentos da advocacia para resolver essa questão. Tem gente comentando aí. Vou tomar uma aguinha. Você quer ler os comentários? Você quer que eu leia? Como que a gente faz? O Rafa, ele tá colocando que é complicado, né? Já a rotina com a greve e o nosso contexto não tá tão interessante. Realmente. O duro assim, é que às vezes o jovem advogado já começa desmotivado, já começa com dificuldade e numa categoria que não é valorizada, então ele tem que aprender a cobrar. Mas eu penso também, doutora, esse requisito que a doutora falou, da capacidade de negociação, se o advogado se valorizar, se o advogado conseguir resolver o problema sem ter que ir para o judiciário, mas com a presença da autoridade dele como advogado, eu acho que é isso que está faltando. Tá faltando o judiciário entender o poder que o advogado tem de resolver os conflitos. Porque mas você depende do advogado para isso. Olha só, deixa eu te explicar. Aí que está a questão do Tribunal de Justiça lutar contra a gente, do governo do Estado de São Paulo lutar contra a gente. A mediação e a arbitragem são duas coisas fundamentais para que se mude esta cultura do ajuizamento de ação. O que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo fez?
Me corrijam se eu estiver errada. Essas 11 pessoas aqui que estão assistindo com a gente. Permitiu que psicólogos, professores, e não estou falando mal, tá? Não estou falando mal, estou falando de reserva de mercado agora. Porque nós precisamos lutar pelo nosso mercado, enquanto advogados. Permitiu que essas pessoas fizessem conciliação. E de graça. De graça. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não fez concurso público para conciliador. E não exigiu, neste concurso, formação em direito, prática jurídica, nada disso. O Tribunal do Rio Grande do Sul fez isso, fez concurso, exigiu prática jurídica, exigiu formação em direito. Então, eu acho que o nosso Tribunal de Justiça olha muito para o próprio rabo. É isso que eu acho. Então, isso me triste. preocupa muito. Isso me preocupa muito. É complicado. Eu queria só fazer uma... Sim. Muito e olha, desmotivador. Rafa, minha vontade aqui era dizer para vocês, eu tô super feliz com a minha profissão, faz praticamente 20 anos que eu advogo, eu tô rica, tô andando de Mercedes, mas esta não é a realidade. Então, eu vim aqui para dizer para vocês que reflitam, vocês são jovens, vocês têm N possibilidades de ter menor despesa fixa e um ganho, vamos dizer assim, igual à advocacia, exercendo funções muito mais leves. Eu vou usar o exemplo aqui de um advogado, nem sei se tem autorização para falar dele, porque, né, a gente fala de uma pessoa que, né, o Dr. Lucas Caligiuri, ele é um excelente criminalista. O trabalho dele enquanto criminalista é impecável. As 11 pessoas que estão assistindo essa live, alguém sabe o que o Lucas está fazendo hoje como profissão? Alguém conhece o Dr. Lucas e pode dizer? Vou esperar o povo aí ver se alguém comenta. Eu conheço, já ouvi falar dele já, mas só de vista e da fama dele de criminalista, mas não sei o que ele está fazendo da vida. Eu vou te dar o meu exemplo. Eu estou vendendo peixe com meu marido. Ele está meu pescando. Marido é autônomo. Ele trabalha ele tá pescando. como instrutor de pesca esportiva. Tá é um certo. trabalho muito mais leve, é um trabalho muito mais, eu estou dizendo assim, muito menos estafante mentalmente, né? É um trabalho que dá prazer para ele, senão não teria escolhido. E ele tem ganhado dinheiro como instrutor de pesca esportiva. O meu marido, doutor, ele é autônomo e quando começou tudo isso, que ele não podia fazer as vendas, ele começou a vender peixe, buscar peixe, vender, e eu junto com ele. E eu vou te falar que é o que está pagando as contas aqui de casa. Eu queria muito seguir a carreira acadêmica. Eu sou uma pessoa que eu sempre quis seguir. Até na faculdade, né? Eu comecei a fazer uma pós, mas infelizmente você tem que ter o dinheiro para fazer a sua pós, o seu mestrado e investir para ter uma carreira acadêmica. Então eu acredito que um dia eu consiga ir para a carreira. Eu acho que a gente tem que fazer o que gosta, né? A gente tem que trabalhar com o que gosta. E se o Lucas está lá como instrutor, deve ser uma coisa que ele gosta de fazer, que dá prazer. Eu acho que a advocacia está faltando Mas você tá faltando isso na advocacia, ter prazer. Se ele estivesse com a Mercedes dele estacionada na porta do fórum, a hora que ele saísse de um júri, você concorda que ele não iria trabalhar com isso? Né? Então, Concordo. assim, são possibilidades que olha lá, ó, o Michael Juliane falou, essa semana estarei com ele, não tem audiência, mas sim no barco, mas exatamente. No barco. Então, o que eu queria dizer para vocês é que essa profissão não tem tanto glamour quanto nossos pais imaginam, né? Nossos familiares imaginam. Os honorários estão cada vez mais minguando. Então, acho que são coisas que a gente tem que sim considerar.
Porque só por muito amor à profissão, igual você falou, tem que ter muito prazer, senão não fica, não se sustenta. Você tem que curtir, ir para o fórum e bater boca no balcão se for preciso. Você tem que curtir, bater boca com o juiz, você tem que curtir, enfim. Se você não gostar muito disso, cai fora. É triste. Mas, doutora, Triste, mas falando é a de... realidade. Eu não tenho É a como realidade. mentir para vocês e falar, ai, Não, o não, você tá com objetivo dessa diploma, live é não, você tá com a isso. vida A ganha. gente Não quer, é a gente assim. quer sinceridade. Todo mundo que veio aqui com a gente trouxe sinceridade. Uns começaram com dificuldade, outros não, mas é isso que a gente quer. A gente quer sinceridade. Eu queria que a Eu não doutora pude agora... acompanhar porque as lives são de terça, né? São... E Mas eu queria dizer terça para a eu doutora sempre... que a gente está no programa. Aqui a gente está com 10 pessoas mais ou menos, mas depois fica salvo, aí tem uma quantidade maior de visualização. Eu queria, assim, para dar uma quebrada nesse clima de desânimo e voltar para o assunto de prazer de carreira, se a doutora pudesse falar um pouco, é que eu te acompanho nas redes sociais, e a doutora tem outras vertentes de trabalho, né? A doutora trabalha com artesanato, a doutora está seguindo uma vida fitness, que eu acompanho muito também, que incentiva muitas pessoas também. Eu queria que a doutora falasse um pouco do artesanato, se ele começou antes da carreira de direito. E eu queria que a doutora falasse em que você se enxerga, onde você encontra prazer. Então, eu comecei a fazer o scrapbooking, né? Que é para quem não sabe, é uma técnica americana de criar álbuns de fotografia decorados, né? Contar a sua história através da fotografia. Quando eu estava grávida da minha filha vai fazer 15 anos em fevereiro. Então, há mais ou menos uns 16 anos, eu comecei a fazer scrapbooking. E durante muitos anos, acho que durante uns 12 anos, isso foi meu hobby, né? Então, eu amava picar papel. Eu gosto de papel, né? Deu pra perceber que eu gosto de papel, né? Eu gosto de papel na advocacia, o meu lance é papel. E aí, comecei a fazer como hobby, fiz durante muitos anos como hobby. Acabou surgindo possibilidades de dar algumas aulas, de dar alguns cursos, e eu fazia tudo isso na minha casa, tá? Mas, o ano passado, eu comprei uma sala comercial que a ideia era colocar meu escritório de advocacia lá. Mas acabei optando por fazer um ateliê. Por quê? Em março a sala estava pronta, e aí a hora que eu fui considerar, não, vou colocar meu escritório aqui, veio a pandemia, e eu tinha muita coisa de artesanato que ficava no meu quarto de hóspedes, vamos assim dizer. E minha mãe teve câncer, minha mãe tem um rim some, e essa história de pandemia, e todo mundo com muito medo do que ia ser. Eu optei, minha mãe mora sozinha em Rio Preto, por trazer minha mãe para casa. E eu precisava desocupar esse cômodo para receber minha mãe. Então eu acabei levando todas as coisas, né, de scrap para lá. E a hora que eu vi tudo montado, tudo lindo, não, aquela possibilidade de fazer artesanato com espaço para fazer artesanato, eu falei, não, é aqui que eu vou ficar. Não quero mais trazer advocacia para cá, não. E eu já tinha algumas alunas, isso já tinha se tornado profissão, que eu já dava aulas na minha casa. E aí eu comecei a dar aulas lá. Então isso também trouxe um volume maior de clientes, tudo muito prejudicado pela pandemia, né? Lógico que tudo isso durante a pandemia. Mas tá muito legal, eu tô adorando ter essa possibilidade de fazer scrapbooking num espaço próprio para isso. Amo o scrap, amo artesanato. E falando de advocacia, por exemplo, se a gente falar de uma consulta de R$ 100, que vai durar em média 40 minutos, se a gente fizer 4 consultas por dia, serão R$ 400, concorda? Eu consigo, em 4 horas, fazer um álbum de scrapbooking que eu vendo pelos mesmos R$ 400. E que me dá E é muito mais prazeroso. prazer. Exatamente, que me dá muito mais prazer. Então, assim, hoje eu vivo essa fase
de que não tenho condições de decidir agora o que eu vou fazer, não acho que consiga parar de advogar, tá? Mas estou nesta tendência de diminuir a advocacia para um nível mais leve, de modo que eu consiga levar as duas profissões, entendeu? Vou levar um tempo para fazer isso, né? Porque com a pandemia estamos todos advogados exacerbados, nosso volume de trabalho aumentou muito, porque além de fazer petição, nós temos que mandar o e-mail, audiência virtual dá muito trabalho, enfim. Eu acho que agora não é o momento de pensar nisso, mas no futuro eu pretendo, tipo, advogar umas 3 vezes na semana, fazer scrap umas 2 vezes na semana, ciente daquela questão que a gente falou, né, de que quem vai definir quais os dias da semana que eu serei advogada e quais os dias da semana que eu serei scrapper serão os juízes e não eu, né? Que isso tem que estar muito bem claro. E aí, nessa pandemia também, olha só, tá vendo? A pandemia me trouxe N coisas, né? Eu fui convidada pelo Dr. Carlos Fonseca, o famoso Bucha, né? A dar uma entrevista na TS Rádio. Quem não conhece a TS Rádio era uma rádio aqui de Mirassol, TS de todo esportes, né? Por isso TS Rádio, que funcionava para transmitir os jogos do Mirassol. Em virtude da pandemia, o que aconteceu? Os jogos acabaram, né? Ficou um grande tempo sem esses campeonatos, brasileiro, paulista e tudo mais. E a TS Rádio ficou sem programação. E ela viu a necessidade de diversificar essa programação. Eu fui dar entrevista sobre contratos na pandemia e vi a estrutura da rádio, achei aquilo muito legal. Eu gosto muito de falar, né? Quem me segue no Instagram sabe, né? Que eu tô sempre falando, enfim. E aí, eu meio que me convidaram, você quer fazer um programa aqui? Não sei o quê. Eu falei, quero. E comecei em junho a fazer esse programa, que é um programa de entrevistas, visando o empoderamento feminino. Então, eu tento levar sempre entrevistadas de muita qualidade, para um bate-papo bem descontraído, fazer uma coisa leve, né? Porque eu acho que a advocacia já me estressa mentalmente o suficiente. Então, são essas novidades que a pandemia me trouxe. O ateliê de scrap e também a TS Rádio. Né? Não ganho nada com a TS Rádio, não é profissão, né? Mas, assim, não ganho nada, deixa eu me corrigir. Ganho muito. Não ganho dinheiro, mas ganho muito. Tenho aprendido muito, tem me fortalecido muito. Tem me trazido, assim, muito conhecimento. Tem feito com que eu realmente pense fora da casinha mesmo, né? Então, os temas são muito... Eu acompanho o programa, os temas, as convidadas, tem muita qualidade. E quando eu fui montar o nosso projeto de lives e fui falar para o Dr. Marcos que seria na terça, aí ele falou para mim, Ana, na terça tem o programa da Ariane. Aí eu falei assim, mas que hora que é o programa dela? Ele falou assim, é às 8. Eu falei, então eu vou fazer a live às 7. Que aí dá tempo do pessoal assistir a live e assistir o programa da doutora. E é uma coisa gratificante, né? Tudo hoje é conhecimento. É tão bom você ter um profissional do teu lado que te troca experiência. E toda a informação é muito útil na vida da gente. E a doutora pretende continuar com os programas? Já tem convidados agendados para toda semana? Então, nós temos alguns convidados agendados, sim. Inclusive o Marcos é um dos meus convidados agendados. Nós vamos fazer um programa muito legal sobre a importância do voto, sobre cidadania, sobre a função da OAB enquanto fiscalizadora, da questão política, jurídica, administrativa, municipal. Vai ser um programa muito legal. Eu não estou com a minha agenda aqui, mas acho que é na primeira terça-feira de novembro. Agora, em outubro, na última de outubro, nós vamos fazer um sobre os cuidados da mulher, né? Tendo em vista que estamos no Outubro Rosa, enfim. Tem muita coisa legal já programada.
quero deixar meu convite aqui para todos os advogados que estão nessa live, os que não estão e que vão ver posteriormente. Se tiverem temas legais, né, tanto da área jurídica como de qualquer outra área, que me procurem, que eu estou super aberta. Eu acho que quanto mais a gente agrega, mais soma e é melhor para todo mundo. Então, assim, tá feito o convite. Como diz minha filha, para JJ, geral junto, tá com a gente lá na TS Rádio. Acho que nós precisamos fortalecer Mirassol. Acho que nós precisamos tirar esse estigma de tudo depender de Rio Preto, né? Acho que nós precisamos fortalecer nossa cidade. Enquanto comércio, enquanto OAB, enquanto a nossa classe profissional de advogados, tudo que a gente puder fazer para nos fortalecer, acho super válido e super bem-vindo. Sim. Ontem o Dr. Marcos estava falando na live dele com a coordenadora da Comissão de Direito do Trabalho que tinha surgido até a hipótese de colocar em Mirassol para levar as ações trabalhistas para Tanabi. Como assim? Como se isso fosse ajudar muito a gente, né? Aí ele até comentou na reunião que ele teve na Justiça do Trabalho em Rio Preto, que se fosse para fazer isso, então que se criasse a Justiça do Trabalho aqui em Mirassol, né? Já que eles não querem que a gente participe ali em Rio Preto. E olha que a demanda da Justiça de Trabalho ali em São José do Rio Preto tem muita ação de Mirassol, né? Então a gente fica sempre com o resto de Rio Preto. É como se a gente fosse fizesse parte ali de Rio Preto. A gente tem que ter mais autonomia. A gente tem que valorizar mais a nossa cidade. E é isso que a gente está tentando também. Eu queria muito, ao invés das pessoas ficarem curiosas em assistir lives de personalidades, a gente tem que conhecer o nosso profissional de Mirassol. A gente tem que valorizar o profissional aqui da nossa cidade. E Sim, eu fiquei muito super feliz. comum você conversar com pessoas, voltando ao que eu disse no começo da live, eu tô lá no cabeleireiro, eu sou advogada, eu tô lá na manicure, eu sou advogada. E a fulano fala, eu entrei com processo. Doutor fulano, você conhece? É de Rio Preto. De Rio Preto. Parece que dizer, é a pessoa melhor, parece saiu que é mais daqui, importante. foi lá em Rio Preto para arrumar um advogado, sendo que, salvo engano, nós tá batendo uns 300 advogados em Mirassol ou não? Como é que será que a gente Mais está de em Mirassol? 400. Mais de É muito 400. advogado. Muito É muito advogado. advogado. Uma cidade do nosso tamanho. E aí nós temos que conviver com essa perca de cliente ainda para Rio Preto, né? Para Rio Muito Preto. triste E a isso. pessoa fala que o advogado dela é de Rio Preto como se isso fosse uma vantagem, como se a qualidade profissional fosse diferente. E sendo que não é, né? A gente tem que se valorizar. E a gente tem que ensinar para o Exatamente. povo de Mirassol que a gente tem excelentes profissionais aqui na cidade. Né? A gente tem que Exatamente. mostrar isso para eles. Doutora, teria Sim. como, brevemente, assim, em 5 minutinhos, falar da sua rotina fitness? É que eu te acompanho muito, e como mulher, como advogada, eu vejo que a autoestima melhora muito quando a gente consegue ir alcançando os objetivos, né? Até na carreira, até na vida profissional. O que a doutora Sim. poderia falar desse despertar, desse emagrecimento e dessa manutenção? Então, na verdade, foi assim. Eu, durante muitos anos, vivi a vida dos que eu amava, né? Me dedicava extremamente à minha carreira profissional. Quem me conhece sabe que eu não perco prazo, que eu me mato, que eu viro a madrugada, que eu faço o que for preciso. Então, assim, eu me dedicava extremamente à advocacia, não falava não para cliente nenhum, isso é um erro, a gente tem que falar não para cliente, sim, né? Me dedicava extremamente ao meu casamento, à minha filha, tive minha mãe doente, a minha irmã mais nova teve um câncer com 29 anos, o meu pai teve meus pais são separados, meu pai teve uma divisão societária da empresa dele que foi super complicada. E assim, eu vivi esses problemas. Você viu que eu não falei nenhum problema meu diretamente, né? Mas eu vivi todos esses problemas que não eram meus, mas que me afetavam, porque eram problemas de pessoas que eu amava. E eu simplesmente deixei de olhar para mim. A gente ia viajar para o Nordeste, era
quarta-feira. A gente ia viajar para o Nordeste na quinta-feira, antes do carnaval. A gente ia passar o carnaval no Nordeste, em Porto Seguro. Eu, meu marido e minha filha. E eu fui numa loja do shopping comprar um biquíni. E pedi pra moça, eu quero esse biquíni aqui. E aí a moça, toda educada, até um pouco desconcertada, falou, a gente só tem ele até o M. E eu me enxergava ele. Não vou mentir. E aí a hora que ela falou que não ia me servir, que eu entrei no provador da loja e que eu provei aquele biquíni M. Não sou gordofóbica, pelo amor de Deus, não me entendam mal. Era um problema meu para comigo. Eu não estava no corpo que eu queria ter, mas eu não tinha enxergado isso. Mas naquele momento, no provador daquela loja, eu me enxerguei ridículo. Entende o que eu tô falando? Eu comigo Entendo. mesmo, de não estar feliz na minha morada, no corpo que eu ocupava. Porque se você tá gorda, magra, alta, baixa, loira, morena, cabelo enrolado e tá feliz, tá tudo bem. Eu estou falando de não estar feliz. Não me entendam mal. E aí minha ficha caiu no provador daquela loja. Era fevereiro de 2018. Eu decidi que eu ia mudar aquilo. Simples assim. Viajei, curti a viagem, com ar de despedida. Voltei, não, vou mudar. Eu era viciada em refrigerante. Eu era viciada em açúcar, né, de forma geral. É muito bom a gente encontrar o abraço na comida, né? É muito bom a gente chegar em casa cansado, num dia estressante, e procurar aquele abraço, procurar aquele amor, procurar aquele acalento na comida. E era isso que eu fazia, e eu fiz isso por muito tempo. E foi muito difícil desmamar. Foi muito difícil parar de fazer. Inclusive, eu precisei de ajuda profissional para isso. Né? Comecei a fazer um tratamento psicológico, comecei a entender que a comida não ia preencher o vazio que eu trazia de N frustrações, porque ninguém passa pela vida sem experimentar frustração, não é verdade? Quem diga a Andressa Suíta, sei lá o nome da bicha, e a outra do outro famoso também que largou. Enfim, não tem dinheiro que te impeça de viver uma frustração, né? E assim foi, eu estou num processo, né? Eu estou nesse processo de procurar me conhecer mais, procurar me amar mais, procurar me respeitar mais. E isso tem reverberado na minha saúde e, consequentemente, no meu corpo. Foi isso, foi assim que começou, simples assim. No provador de uma loja, aos prantos, a hora que eu me olhei pelado no espelho, que eu me vi naquela situação, naquele corpo que não me pertencia. Acho que eu devo ter causado um trauma na vendedora, que a vendedora ficou desesperada, mas foi assim. Foi assim. Isso, toda essa mudança, essa melhoria reflete na sua vida profissional também. No fato, assim, de você estar mais presente na rede social, de você se sentir melhor em gravar um stories, em fazer o programa lá na rádio. Quando você faz a sua chamada, a sua autoestima, isso faz com que você trabalhe com um pouco mais de leveza também? Sim, porque eu aprendi a falar não. E aprender a falar não serve para todas as esferas da sua vida. Quando você aprende a falar não, é libertador. Libertador. Você fala não para cliente quando ele diz seus honorários, que nós enfrentamos essa realidade. Ah, doutora, não, mas com divórcio eu só pago 1.000. Não, por 1.000 o senhor vai procurar outra pessoa. Eu não falava não para cliente. Então, eu aprendi a falar não para cliente, aprendi a falar não para o marido, aprendi a falar não para filha, aprendi a falar não para minha empregada doméstica, aprendi a falar não para minha mãe, para meu pai, igual a Xuxa, para meu pai, para minha mãe, para você. Aprendi a falar não, e é libertador falar não.
Agora, sobre a minha rede social, eu deixo muito claro isso. Quem quiser seguir o perfil de uma advogada, não me siga. Lá é minha rede social real. Não falo muito pouco da advocacia lá. Não é o tipo de seguidor que eu quero atrair, porque eu estou neste processo de me questionar sobre as 5 habilidades que a gente comentou no começo da live. Eu não sei se eu quero para o resto da minha vida juiz determinando meus horários. Eu não sei se eu tenho as habilidades técnicas, vamos dizer assim, dessa questão de computador necessárias e suficientes para o que a advocacia vai enfrentar, mas eu digo sim para outras coisas. Por exemplo, sim, eu tenho capacidade de me reinventar, acho que tenho feito isso. Sim, eu tenho capacidade de negociar e sim, eu tenho um bom segmento de mercado. A pandemia fez com que eu repensasse a minha vida no todo. Eu já estava nesse processo, igual eu te disse, começou lá em 2018. Então, eu já estava nesse processo de me buscar, né? De querer estar bem comigo mesmo, de me reencontrar. E isso é muito profundo, gente, muito profundo. E aí veio essa pandemia e isso tornou tudo mais aflorado em mim. E eu sei que a advocacia que eu faço hoje, de porta aberta para a rua, de atender todo mundo, eu não sei se é a advocacia que eu quero ter para sempre. Eu ainda não tenho resposta para essa pergunta. E para vocês que são jovens advogados, eu diria que se vocês também não têm resposta para essas 5 perguntas, que vocês repensem, que vocês são muito novos, que vocês têm muitas possibilidades. Quando a gente é jovem, a gente pode tudo e sentir que pode tudo e ter medo da vida de uma forma. Eu não sei como traduzir em palavras, mas quando a gente é jovem, as coisas não amedrontam a gente como amedrontam quando a gente tem 50, 60 anos, né? A E gente quando a tem gente um tem sentimento. marido e filho e boleto para pagar. E quando você Exatamente. mora com os pais, quando você não tem uma criança que depende de você, quando você não tem um Exatamente. marido, né, para negociar, então a vida é diferente, é mais leve, você não tem pardal para dar água, né? Exatamente. E eu acho que não é vergonha nenhuma a gente assumir que, eu quis mudar, entendeu? Que, não quis mais advocacia para mim, né? As profissões hoje não precisam mais ser eternas. O ser humano está muito Não. dinâmico, o mundo está muito dinâmico e a gente pode se permitir mudar de ideia sempre, seja relativo a casamento. E aí vamos falar dos famosos. Não tá feliz, tem que largar mesmo, Tem que gente. largar. Exatamente, senão não tinha inventado a lei do divórcio, né? Do desquite, na verdade, né? Porque que a grande evolução foi a lei do desquite. Então, assim, se você não tá feliz com o seu casamento, mude o seu casamento, né? E aí você se pergunta se o seu companheiro cabe ou não nessa mudança, né? De repente tem conserto, de repente não tem. Se você não está feliz na sua profissão, mude sua profissão. Se você não está feliz com o seu corpo, mude seus hábitos alimentares. Isso vai refletir no seu corpo. E para tudo, e para tudo. Eu estava conversando com uma advogada outro dia que tem a mesma idade que eu, e ela falou: ai, Ariane, se eu soubesse fazer outra coisa da vida, aprenda a fazer outra coisa da vida. Ninguém nasce sabendo nada. Ninguém nasceu formado. Entendeu? Quando a gente nasceu, deram certidão de nascimento pra gente, não deram diploma, não. Ninguém saiu da maternidade bacharel em direito, né? E sem Então, contar assim, que a doutora com 40, eu com 38, ainda falta metade da vida ainda, mais ou menos, né? A gente teria, sim, teoricamente, ainda sim. mais metade do caminho. E outra coisa, a gente vive como se a morte não existisse, né? E a pandemia nos mostrou que a morte existe, tá aí, é real. E por mais que a gente não queira ver, ela tá dando a cara, né? A gente tá aqui tranquilinha, eu resolvo ir aqui no meu quintal, Jesus grita lá, senha 14 era eu, fui. É.
Doutora, a live Entendeu? vai cair, nós temos 20 segundos. Então, é para o jovem advogado, se tiver habilidade, trabalhar com o que gosta. É isso, né? Exatamente. Eu queria agradecer Doutora, muito, muito, obrigado. muito. Eu queria dizer que ninguém